João 20, versículo 11. Diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu porque era Jesus. Mas não reconheceu que era Jesus. Versículo 15. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste daqui, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com seus irmãos e dize-lhes: Subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor. Aleluia. E deixa eu continuar, que eu quase ia terminar sem finalizar o versículo. E contava o que lhe dissera estas coisas. Amém. Quando a gente fala sobre a esperança da ressurreição, a gente tem que partir de pelo menos 3 premissas, 3 pontos. E o primeiro deles seria saber o que é Páscoa. O que significa a Páscoa? Quando a Páscoa começou? E eu sei que é possível que muitos de nós já tenhamos ouvido histórias a respeito da Páscoa, mas é importante ressaltar que a Páscoa ela tem um tempo e ela tem um espaço marcados na história da humanidade. A Páscoa, que significa passagem, ela tem um tempo, ela foi inaugurada pelo próprio Deus. Deus ele falou para o seu povo, Deus falou para o povo de Israel que estava escravo no Egito, que a 10ª praga ia acontecer, que todos os primogênitos do Egito iriam morrer, mas que o seu povo matasse um cordeiro. E que aquele cordeiro, tem todo um ritual de como era o cordeiro de um ano. E aquele cordeiro seria morto. E aquela família ia se alimentar daquele cordeiro. Iria pegar o sangue daquele cordeiro e ia aspergir, ou seja, ia passar nos umbrais das portas das casas. E aonde tivesse a marca daquele sangue, o anjo do Senhor ia passar ali e o primogênito daquela casa não morreria. Ali foi inaugurada a Páscoa. A Páscoa significa esse movimento de passagem do anjo do Senhor, mas trazendo livramento para Israel. Trazendo livramento. Israel não ia ser mais cativo. Israel não ia viver mais debaixo do jugo de Faraó. Israel ia voltar a ser livre. Israel não estaria mais preso debaixo de um jugo, mas Israel ia poder cumprir aquilo que o Senhor prometeu a Abraão lá atrás. Olha, eu tenho uma terra para vocês, essa terra é Canaã, e vocês vão sair do Egito, vocês vão para lá, vocês vão para Canaã. E a Páscoa simboliza isso. Esse momento no qual um animal é sacrificado, toda uma casa se alimenta daquele animal, e na entrada na porta daquela casa tem a marca do sangue de Cristo Jesus. Isso é a Páscoa. A Páscoa aconteceu no Egito. A Páscoa aconteceu para que o povo tivesse libertação. E a segunda premissa é que todos nós precisamos de salvação. Todos nós. Todos que aqui estamos, todos os que ainda hão de nascer, todos os que ouvirem essa palavra, cada um de nós estávamos perdidos. Cada um de nós estávamos com o cheiro da morte. Não havia outro destino para nós, senão a morte. Cada um de nós precisamos ser salvos. Uma vez uma professora, e foi na faculdade não de teologia, mas uma disciplina optativa que era a etnografia. E ela falou assim, os crentes têm algo interessante. Eles dizem que a pessoa tem que ser salva. E ela não conseguia entender isso. Né? E ela levantou algumas questões do que a gente precisa ser salvo. Mas se nós olharmos para dentro de nós, a gente sabe que há um vácuo, que há um vazio, que só Jesus pode preencher. Nós precisamos ser salvos, sim, dos nossos pecados. Nós precisamos ser salvos, sim, das nossas atitudes que nos levam para a morte, que nos direcionam para a morte. Nós precisamos, sim, de salvação. Se nós não precisássemos de salvação, Jesus não precisava ter morrido. Mas nós estávamos, como a própria Bíblia diz, mortos nos nossos delitos e pecados. E o que se acha melhor de nós, e o melhor homem de nós que nós possamos achar aqui na Terra, ainda assim precisa de salvação. Por quê? Não é a ética, não é a moral, não são as boas obras que vão tirar de nós, ou que vão possibilitar que cada um de nós tenhamos a plenitude da vida. Porque a plenitude da vida só está em Jesus Cristo. Não há nada que nós, por nós mesmos, consigamos fazer que vai nos propiciar a salvação. E o exemplo disso é Adão e Eva. Adão e Eva, eles acharam que poderiam com folhas se cobrirem e aplacarem, talvez, a ira de Deus que eles imaginavam. E o homem é assim, desde o Éden. Tenta se cobrir da maneira que acha que pode, da maneira que acha que dá, para que seja salvo. Só que não há salvação em nós mesmos. Não há nada que nenhum de nós aqui venha fazer que possa nos salvar. Nem a oração da nossa mãe, do nosso pai. Não há nada.
Não há boa obra, não há oferta, não há nada que possa nos salvar. Então precisamos saber, todos nós aqui precisamos de salvação. Não sei qual caminho que cada um aqui escolheu, pensou ou planejou, mas algo é certo. Se nós não formos em direção a Cristo, estamos destinados à morte. E a terceira premissa é que Deus quer nos salvar. Deus não quer nos deixar perdidos. Deus não tem prazer em nos ver perdidos, desesperançados, entristecidos. Deus não tem prazer em quando nós estamos no nosso quarto, sem esperança, sem saber o que fazer, sem ânimo de levantar, ou quando estamos por aí buscando nos alimentar de várias coisas para suprir algo que só Ele pode suprir. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele tem uma intenção, que é salvar a cada um de nós aqui. E é por isso que no domingo de Páscoa, a gente relembra o que João, o Batista, falou quando viu Jesus. A palavra diz que quando João viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesta manhã de domingo, quando nós lemos esse texto, nós temos isso em mente. Como foi dito até aqui, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele deu a sua vida para que nós fôssemos salvos. E essa manhã, sim, é manhã de salvação, porque Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Não servimos apenas a um mestre, a alguém iluminado, a um filósofo, a alguém que fez boas obras. Não, nós servimos a um Deus vivo, ressurreto, que habita entre nós e em nós. E aí o texto da ressurreição, a partir da leitura, a partir da perspectiva de João, ele vai dizer que Maria, é interessante que a Ellen falou, né? Se a gente pensar, desde a crucificação até a ressurreição, cada discípulo ocupa um espaço. E nesse exato momento aqui, diz o texto em Marcos, na versão de Marcos e de Mateus, que os discípulos estavam trancados numa casa com medo. As mulheres foram no sepulcro para ungir Jesus, fazer os preparativos da época ali com o corpo de Jesus. E Maria Madalena estava ali. Ela olhou, viu o sepulcro de Jesus. O sepulcro era numa caverna e tinha uma pedra na entrada, e aquela pedra não estava lá, ela estranhou, e ela queria ver Jesus, porque Jesus tinha morrido, e ela queria estar lá para preparar o corpo de Jesus. E diz o texto que 2 anjos falaram: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? E isso acontece conosco hoje em dia. Às vezes nós procuramos Jesus onde Jesus não está. Procuramos Jesus à nossa maneira. Procuramos Jesus da maneira que a gente acha que deve ser o certo. Nunca, pelo menos eu tenho visto isso, não sei se os irmãos assim, mas hoje em dia muitas pessoas têm falado sobre Deus, sobre Jesus. Não, porque Deus, porque Jesus, porque Deus e porque Jesus. Mas é a maneira mesmo bíblica que Deus diz que nós vamos obter a salvação. E diz o texto que Maria procurava entre os mortos aquele que vive. Mais à frente, o próprio Jesus se revela a Maria. Jesus, ele chega: mulher, por que você está chorando? E ela não reconhece Jesus. É um mistério que nós também vamos entender mais à frente. Ela não reconhece Jesus. Maria não reconhece Jesus. E Jesus chama o nome de Maria. Jesus fala: Maria. Ela não reconheceu a fisionomia, não sabemos porquê, mas ela reconheceu a voz. E aí me lembra o texto do próprio Jesus que diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus, ele continua chamando o nosso nome. Maria, João, José, Roberta, Marco, Márcia. Jesus continua chamando o nosso nome. Nessa manhã, Jesus está chamando o nosso nome. E queira Deus que nós percebamos Jesus chamar o nosso nome nessa manhã. Que os nossos ouvidos estejam abertos e os nossos corações sensíveis ao chamamento de Jesus. Porque Jesus ressurreto continua chamando os seus filhos. Continua chamando cada um de nós pelo nome. Para se revelar. Para revelar o plano da salvação. E quando Maria ouve o seu nome, ela fala: Rabone, mestre. Ela começa a perceber o plano da salvação. Ela começa a perceber o que os anjos disseram e o que Jesus mesmo disse, que cumpria que ele morresse, que ele fosse crucificado, mas que ele ao 3º dia iria ressuscitar, porque a base do evangelho está na ressurreição de Jesus. Não há ressurreição de Se não houver ressurreição de Jesus, não há evangelho. Nós cremos num Cristo ressuscitado. Há muitas pessoas que acreditam no Jesus histórico, porque há evidências históricas. Eu creio em Jesus. Não, de fato Jesus existiu, foi um profeta, foi um filósofo. Mas Paulo vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai falar: olha, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E esse vã, no original, significa vazia. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia. Não à toa que muitas pregações são vazias. Não à toa que muitas pregações faltam o quê? Faltam poder, porque falta a ressurreição. Querigma, pregação sem a ressurreição não é evangelho, porque evangelho é ressurreição. A nossa esperança está na ressurreição de Cristo Jesus, porque quando nós olhamos a Jesus Cristo, que ressuscitou, num corpo glorificado, nós temos a esperança que também um dia ressuscitaremos com Ele. Um dia o nosso corpo também será glorificado com Jesus.
E saber disso muda toda a nossa vida. Saber que Jesus ressuscitou, crer nessa ressurreição, e que essa ressurreição também é um fato histórico, porque Paulo ele vai dizer que, olha, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. É um fato histórico. Crer que Jesus ressuscitou modifica a nossa vida, modifica as nossas relações, nos faz perceber que, de fato, há uma salvação. De fato, a morte que habitava em nós foi derrotada. Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a partir do momento que nós vemos em Jesus a salvação, que nós confessamos Jesus Cristo ressurreto como nosso Senhor e Salvador, agora nós temos vida. Jesus antecipa o futuro para o presente. A ressurreição de Jesus é a antecipação do que vai acontecer. Por isso que Ele é a nossa esperança. Por isso que sim, nós vivemos essa vida da melhor maneira possível. Ok, mas nós vivemos dessa vida a partir da perspectiva de Jesus. Por isso os nossos relacionamentos são afetados por Jesus. Todo o cosmo, toda a natureza, nosso relacionamento com Deus é afetado porque nós cremos em Jesus ressurreto. Nós sentimos Deus dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. E foi assim que Maria, que foi chamada séculos mais à frente por Tomás de Aquino como a apóstola dos apóstolos. Porque foi ela que foi anunciar. E nesse domingo de Páscoa, pelo menos dois movimentos acontecem. Talvez um primeiro seja esse movimento de Maria, que ouviu, percebeu a ressurreição e foi ser apóstola. E foi anunciar: Jesus ressuscitou. Irmãos, domingo de Páscoa, segunda-feira que não é de Páscoa, é dia de nós anunciarmos: Jesus ressuscitou. Há esperança. Nós não precisamos viver mais como quem está morto, como quem não tem esperança, mas há uma esperança. Haverá novos céus, haverá nova terra. Esse nosso corpo incorruptível, ele um momento vai ser corruptível, um momento ele vai ser incorruptível. Há esperança. Crer em Jesus, desejar feliz Páscoa, também deve ser um momento de cada discípulo de anunciar Jesus. Maria não se importou, Maria seguiu o que Jesus disse. Maria não pensou: ah, mas Pedro não vai crer, João não vai crer, eu sou uma mulher. Não, irmãos. Maria não colocou obstáculos para cumprir o que Jesus disse para ela fazer. Que nessa manhã também nós não coloquemos obstáculos para cumprir, para anunciar. Essa é uma palavra viva entre nós: ide por todo mundo e anunciar. E o Evangelho. Nós não podemos guardar de boas novas. Nós não podemos guardar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Testemunhe. Maria Madalena, ela testemunhou. Ela foi lá e disse: olha, eu vi Jesus. Jesus está vivo. A morte não pode deter o Filho de Deus. E, em segundo lugar, falar em ressurreição é falar em esperança. E falar em esperança é em falar que Jesus nos salvou e Jesus nos salva. Jesus salvou. Se houve um tempo, alguma data específica que você consegue perceber, foi nesse dia, né? Tem até um cântico, foi nesse dia. Se você tem essa data, foi nesse dia, Jesus me salvou. Mas Jesus também me salva. Talvez você não tenha essa data, você entrou aqui hoje e não... já ouviu falar de Jesus, mas ainda não declarou, não confessou com a sua boca: eu quero Jesus para a minha vida. Senhor, eu quero experimentar. Eu quero provar dessa boa nova. Eu quero provar dessa esperança que só temos em Jesus. Porque, irmãos, há 4 anos atrás, o mundo inteiro falou: não, agora o mundo vai ser diferente. Há 4 anos atrás, todo mundo pensava: não, agora as pessoas serão mais caridosas. Há 4 anos atrás, o mundo pensava: não, agora as pessoas serão mais solidárias. Mas não. 4 anos depois do Covid-19, nós temos 2 grandes guerras, fora as outras guerras e conflitos regionais que ainda continuam. Nós temos pessoas cometendo coisas bárbaras aos nossos olhos, que nós também poderíamos cometer se não fôssemos salvos e alvos do amor de Jesus. Então, Jesus, ele nos salva. Não deixe para amanhã para decidir a respeito de Jesus, porque Jesus já decidiu a respeito da sua vida. Ele quer te salvar. Confesse hoje: Senhor, eu quero o Senhor para a minha vida. Eu quero viver em novidade de vida. Transforma o meu ser. Perdoa os meus pecados. Eu aceito, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Agora, Jesus também salva. E o que eu quero dizer isso? A salvação, talvez você já diga: não, eu já sou salvo. Mas você está com uma angústia. Você está com um sentimento de que está aquém daquilo que deveria estar. Também é dia, é manhã da gente olhar para a gente e falar: Senhor, eis-me aqui novamente. Completa em mim a boa obra que o Senhor começou. É aquela visão de Ezequiel, do olheiro, que às vezes um vaso acaba se... O olheiro está ali fazendo vaso, mas aquele vaso perde a forma e depois ele faz de novo.
Páscoa, a ressurreição também é esse fazer de novo nas mãos do oleiro. Permita-se ser refeito de novo nas mãos do oleiro. Se você já aceitou, eu creio em Jesus. Mas permita ser refeito de novo. Para que todo o nosso ser esteja pleno da graça, da bondade, do favor de Deus, da salvação de Deus. Que a luz do Senhor brilhe em cada um de nós. De tal maneira que a ressurreição, que a esperança da ressurreição esteja presente nas nossas vidas. Feliz Páscoa, igreja. Jesus ressuscitou. Ele vive e habita entre nós. Amém.